O entrevistado de hoje do programa Questão Política é o neurologista Leonardo Condé. Com grande atuação na área da saúde, Leonardo Condé apresenta nessa entrevista uma visão da estrutura de saúde pública da região do Vale do Aço e da região de Caratinga. Atualmente, ele é pré-candidato a deputado estadual pelo partido União Brasil. Acompanhe nessa entrevista as ideias e as opiniões do neurologista Leonardo Condé. Questão Política está começando pela TV Sistec e pela Rádio Caratinga. Bom, a gente conversa então com o neurologista Leonardo Condé. Já são 24 anos de medicina. Sim. Bom dia. Seja bem-vindo aí, Leonardo. Obrigado, Dário, pela oportunidade de estar aqui nesse programa. É um programa de alto nível, tenho acompanhado aí as suas entrevistas. Agradeço aí a todos os telespectadores aí por estar aí ouvindo as nossas ideias. Obrigado pela oportunidade. Leonardo, você aqui de Caratinga, né? Todo mundo te conhece aqui, você teve nascido aqui e depois exerceu medicina por muito tempo. E hoje você está em Ipatinga, né? Como é que foi essa mudança aí? Por que dessa mudança? Sim. Eu só nasci em Belo Horizonte, mas fui criado. Meus pais moravam aqui. Antes por acaso eu nasci em Belo Horizonte, mas vim para cá ainda neném, minha infância toda e adolescência aqui em Caratinga. Eu saí daqui do colégio estadual, passei na Universidade Federal de Juiz de Fora em medicina, retornei logo depois que formei. Meu primeiro emprego depois de formado foi aqui no bairro Limoeiro, onde eu trabalhei como médico de família. Foi uma experiência muito interessante, porque foi o contato com a medicina primária, que é aquele primeiro contato do paciente na porta de entrada do SUS. A medicina de família, ela tem uma atuação muito interessante, porque ela atua tanto no tratamento, mas também na promoção de saúde, prevenção, atendimento domiciliar, tratamento em grupos. E isso me deu uma base para toda a minha carreira. Depois eu saí para fazer a minha residência de neurologia e fiz neurologia e uma área de atuação da neurologia que chama neurofisiologia clínica. E retornei para Caratinga, onde exerci aí a neurologia de 2002 até 2014, 2015. E como essa área da neurofisiologia clínica é uma área que tem poucos profissionais, em Ipatinga não tinha nenhum neurofisiologista clínico. O Hospital Márcio Cunha entrou em contato comigo, me convidando para poder assumir a neurofisiologia clínica do Hospital Márcio Cunha. Mesmo com a família aqui e toda a minha história em Caratinga, profissionalmente foi um momento importante, porque era uma possibilidade tanto de crescimento profissional, quanto também de atendimento regional. Porque como não tinha nenhum neurofisiologista em Ipatinga, esse serviço ficava comprometido lá. Explica para nós essa diferença aí da sua primeira atividade, né, de neurologista e a neurofisiologia clínica. Isso. Exatamente o que isso representa aí para o paciente. Sim, a neurofisiologia clínica é uma parte da neurologia que faz um exame que chama eletroneuromiografia e monitorização intraoperatória. Assim, para entender melhor, na monitorização intraoperatória, o neurofisiologista atua dando informações para o cirurgião, reduzindo o risco de lesão neurológica. Durante ali uma operação, durante a cirurgia. E que nós tivemos a felicidade de fazer a primeira em Caratinga recentemente no Cazu, que me deu muita alegria introduzir a neurofisiologia clínica com monitorização intraoperatória em Caratinga, aqui com uma cirurgia de coluna. O que nos dá a esperança de outros procedimentos aqui também, mostrando uma evolução na medicina de Caratinga. Sim. Então essa ida para Ipatinga ocorreu por causa desse convite do Hospital Márcio Cunha de fazer esse trabalho lá. Mesmo mudando para Ipatinga, eu continuei atendendo aqui 1 ou 2 vezes por semana ao longo de todo esse período.
E você, lá em Ipatinga, nessa sua nova atividade, você também acabou atuando em outros projetos que foram surgindo, que foram aparecendo lá, né? Sim. Desde quando eu formei, eu trabalho com reabilitação, que também é uma parte da neurologia. Inicialmente, na APAE, eu tenho vínculo com a APAE de Caratinga há 22 anos. Sim. E há 8 anos com a APAE de Timóteo. E há 4 anos eu trabalho no Centro de Reabilitação da Unileste. A reabilitação, ela tende a pegar o paciente com deficiência e desenvolver o máximo de potencial daquele paciente para que ele possa atingir a independência ou uma dependência mínima possível. E justamente esse trabalho da reabilitação, lidando com o paciente portadores de deficiências, me chamou muita atenção também a questão do cuidador, que muitas das vezes fica deixado de lado, porque o paciente que é portador de deficiência, logo quando ele chega, a gente tem aquela sensibilidade com o paciente. O cuidador é um paciente que é previamente rígido, que muitas das vezes abriu mão de toda a sua vida profissional, social, para cuidar desse paciente. Muitas das vezes esse paciente está sobrecarregado física e mentalmente. Então, deixa eu entender aqui, vocês consideram que aquela pessoa ali que acompanha o deficiente, que leva ele lá na clínica, que leva na APAE, que leva no fisioterapeuta, que leva para lá e para cá, ele também é um paciente. Ele precisa ser olhado como paciente. Ele é olhado, o olhar que você tem para ele é como um paciente. Isso. Na verdade, apesar de ele não ser um paciente, ele merece essa atenção de um paciente. E muitas das vezes ele está sobrecarregado e ele não percebe isso, ou as pessoas que estão em volta não dão essa atenção devida. Então porque isso é duro, né? É difícil, né? É muito difícil. E não é uma coisa, um cuidado de um dia, uma semana, um mês. Isso é um cuidado de longo tempo. Esse olhar para o paciente com deficiente, para o cuidador, me fez atuar cada vez mais em prol desses pacientes e envolver mais intensamente nisso. Você identificou ali que aquilo ali é um problema socioeconômico também. Acaba repercutindo, produzindo todo um problema socioeconômico no entorno aí desse paciente de reabilitação. Sim, o problema da reabilitação é muito mais complexa do que só o olhar para o paciente. E no Centro de Reabilitação da Unileste, que nós atendemos 87 municípios. É em Ipatinga, mesmo a Fabriciano, que a Unileste, a sede dela é em Fabriciano. Isso. O Centro de Reabilitação funciona onde? Em Ipatinga. A Unileste tem um campus em Ipatinga, que fica no bairro Bom Retiro, ao lado do Hospital Márcio Cunha, Unidade 2. Sim. A esse Centro de Reabilitação, nós atendemos 87 municípios, nós temos cerca de 2.000 pacientes. Lá é chamado de Ser 2 porque tem 2 linhas de reabilitação, deficiente físico e deficiente visual. Nós estamos pleiteando para ser 4, para atender também deficiente auditivo e deficiente intelectual. E nessa luta para transformar o Ser 2 em Ser 4, tecnicamente nós já preenchemos todos os pré-requisitos, já temos todas as autorizações, precisando apenas agora da publicação no Diário Oficial. Esse envolvimento mais intenso nesse projeto acabou me mostrando que, se nós não tivermos uma participação política, os projetos não andam. Nós precisamos de uma representatividade. E essa representatividade, ela só é possível quando a gente tem uma identificação realmente entre o governante e a população. Para que haja essa identidade, ela não pode ser só no período de escolha do representante, ela tem que ser um processo contínuo. E eu comecei a perceber que falta representatividade tanto em Ipatinga, no Vale do Aço como um todo, como em Caratinga. A FIENG, no Vale do Aço, fez um estudo mostrando que o Vale do Aço deveria ter no mínimo 4 deputados estaduais
e 2 federais. E hoje são quantos lá? Porque sempre teve uma boa representatividade. A gente aqui, pelo menos, olhava ali para o Vale do Aço, para Ipatinga, Fabriciano, eles sempre tinham lá os seus deputados, né? Hoje tem uma deputada federal da região, que é a Lê Silva. Né? Temos 2 deputados estaduais e, assim, pelo estudo que a FIENG fez, deveríamos ter 4 estaduais e 2 federais. Caratinga, apesar de termos deputados estaduais que dão assistência aqui, mas que realmente, efetivamente... Tem uma identificação mesmo com Caratinga? Tem muito tempo que nós não temos essa representatividade. Não estamos dizendo aqui que nós não temos deputados que dê assistência à nossa cidade, à nossa região. Só para o pessoal lembrar, o último, efetivamente, aqui de Caratinga mesmo, foi o doutor Eduardo, né, que é o seu colega médico, isso há quase 30 anos atrás, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Ou seja, realmente demonstra que Caratinga, se concentrar voto, né, num candidato da terra, é possível fazer um deputado. Sim. Né? Depois nós tivemos outros aí que vieram, mas que tem uma identificação, como você disse, estão sempre presentes aqui, mas não são nascidos aqui, não cresceram aqui como né, o seu caso, por exemplo. Né? E aí a gente vê hoje uma pulverização muito grande. Quando você tem muitos deputados sendo votados com a quantidade pequena de votos, você acaba perdendo realmente aquela referência de quem é o deputado da região. Aquele que você consegue encontrar com ele frequentemente, que ele vivencia os problemas daquela região. Então, entendo, para que você tenha uma democracia plena, você precisa realmente essa identidade do representante com a população e que ele realmente vivencie esses problemas no seu dia a dia. Então, nós entendemos que essa participação na política ela é importante nesse sentido, para resgatar essa situação. Bom, você teve uma trajetória muito bem sucedida na medicina aqui em Caratinga, então migrou para o Vale do Aço e tenho certeza que seus amigos estão falando com você. Léo, o que você vai mexer com isso? Porque política não presta, política é só pilantragem, a gente só vê falcatrua nesse negócio. Você é o cara que está com a sua vida estruturada ali, sua família, a sua profissão consolidada. Por que você resolveu entrar nisso agora? Essa é uma pergunta que nós não falamos até agora, mas não falou nada, é pré-candidato a deputado estadual. A primeira pessoa que eu conversei a questão de política foi com a minha esposa, que teve exatamente essa pergunta, né? A princípio ela falou que tinha resistência em relação a isso, mas que me apoiaria. A única exigência que ela faria é que eu mantivesse a mesma conduta que eu tenho na medicina, de honestidade, de dedicação, de pensar mais no coletivo do que... E isso foi um compromisso que eu fiz a ela e faço com todos os meus amigos e com toda a população, de manter essa mesma dedicação e seriedade da medicina na política. E a resposta veio o seguinte: graças a Deus eu estou estabilizado profissionalmente, tenho um reconhecimento até maior do que eu imaginava e hoje não dependeria assim, da política para benefício próprio. E a resposta é isso, é por isso que eu vou entrar. É porque eu estou no momento da vida em que eu posso devolver à população parte do que Deus me deu ao longo dessa caminhada. Essa experiência da medicina de 24 anos aí dedicado à medicina, se contar os 6 anos de dedicação na faculdade, já 30 anos, por passagem na medicina de atendimento primário, na medicina de urgência, na medicina especializada, acreditamos que nós podemos contribuir com uma medicina melhor. Nós observamos que a medicina ela tem apresentado uma evolução. Hoje, a medicina de Caratinga evoluiu em relação ao que era quando eu iniciei. Mas nós podemos mais, nós podemos evoluir mais.
Nós precisamos de melhorar a resolutividade da nossa medicina. Se nós melhorarmos a resolutividade da medicina em Caratinga, toda a população ela é beneficiada. Hoje nós temos um problema de quando nós temos um caso complexo, para transferir esse paciente não é fácil. Não é fácil para o paciente, para a família que vai tratar fora, e não é fácil conseguirmos vagas. Se nós melhorarmos a nossa resolutividade, quando nós precisarmos de um caso mais complexo, você tem vaga disponível. Porque se você melhora a resolutividade das cidades menores, das cidades médias, quando você chega no local maior para um caso mais complexo, se você melhora a resolutividade da baixa e média complexidade, você desafoga a alta complexidade, que vai poder receber paciente só de alta complexidade. Então nós entendemos que nós podemos contribuir para a evolução da medicina. Então você está entrando na política para continuar atuando na área da saúde. Seu foco é esse? Principalmente a área de saúde. Obviamente que como nós vamos concentrar toda a nossa atividade na nossa região, que é região do Vale do Aço, aqui que faz parte do Colar Metropolitano do Vale do Aço, então abrangendo essa região, obviamente que nós vamos brigar pela região como um todo. Caratinga é um problema, né, Leonardo? Não sei se você já ouviu essa, porque aqui eles falavam antigamente que quando a melhoria vem para o Vale do Aço, eles falam que Caratinga está na zona da mata e fica de fora. Quando vem para a zona da mata, eles falam que Caratinga está no Vale do Rio Doce. Caratinga fica de fora. Quando vem para o Rio Doce, eles falam que Caratinga está no Vale do Aço, Caratinga fica de fora. Sim. Agora veio aí a questão da Sudene, aí, a ampliação da área da Sudene. Vários municípios aqui, Ubaporanga, Piedade e outros foram incluídos nessa região e Caratinga ficou de fora. Então, assim, você acabou de falar, Caratinga está no colar da região metropolitana do Vale do Aço. E a gente aqui fica muitas vezes pensando qual é o nosso lugar, qual é a posição de Caratinga, onde nós podemos focar agora para poder exatamente chegar nesse ponto de desenvolvimento aí que você está falando. Acredito que Caratinga tem mais vínculo com Ipatinga. Com o Vale do Aço. Com o Vale do Aço. Pela nossa proximidade, eu estou acabando... Faz divisa lá, né? Faz divisa lá. Eu estou acabando de construir minha casa no município de Caratinga, que fica a 10 minutos de Ipatinga, que é ali em frente à Lagoa Silvana. Sim. Se nós pegarmos a Regional de Saúde, a Superintendência Regional de Saúde, Caratinga faz parte do Vale do Aço. Vinculado ao Vale do Aço. Nós temos ali uma área territorial de Caratinga que tem grande potencial de fornecer ali áreas para empresários de Ipatinga, porque Ipatinga é um município que tem pouca área territorial. Acredito que o nosso vínculo com Ipatinga seja muito maior e eu acredito que devemos seguir essa linha. Tenho visto na área de saúde muito direcionamento daqui para a região do Vale do Aço e acredito que esse seja o caminho. Eu acho que se nós aproximarmos Caratinga do Vale do Aço, acredito que nós tenhamos uma possibilidade de desenvolvimento maior. Porque que nós sabemos, né? Você mencionou esse fato, que Caratinga precisa realmente desenvolver, aumentar a sua resolutividade, né? Isso, né, para a gente falar de uma forma mais clara para o povo, né? Ou seja, tem que melhorar a questão de equipamentos, de qualidade da sua estrutura hospitalar, né, a ampliação do serviço do SUS, aqui, o que o SUS poderia oferecer aqui em Caratinga, e realmente o povo de Caratinga, quando precisa de um tratamento oncológico, por exemplo, no SUS, ele tem que ir ou para Muriaé ou lá para Ipatinga, né? Então, assim, exatamente em termos mais concretos, né? Qual é hoje a maior carência de Caratinga? Por que o povo de Caratinga precisa ir para fora? E o que poderia ser trazido para cá que já diminuiria esse desgaste de ter que ir para um outro lugar? Caratinga já apresentou uma evolução nos últimos anos, mesmo sabendo que a parte de saúde
ainda tem muito o que melhorar, né? Nós estamos ainda longe do ideal. Mas algumas situações nós devemos ponderar que, por exemplo, na questão da pandemia, o município de Caratinga conduziu muito bem a questão na parte de pandemia. A nossa parte hospitalar para atendimento de Covid, com o aumento do número de leitos, virou uma referência. Virou uma referência. Sim. Eu estive conversando com o ex-superintendente regional de saúde, que saiu recentemente para ir para integrar a equipe do SAMU, que é o Dr. Hernani, ele me falando que Caratinga, no período da pandemia, a nível estadual, elevou muito o conceito por causa do atendimento aos pacientes com Covid. Um colega que é dono de ambulância em Ipatinga me relatou na época que trazia 5, 6 pacientes de Ipatinga para o CTI aqui no período da pandemia. Então, Caratinga serviu de suporte até para o Vale do Aço e para outras regiões do estado, mostrando que teve um bom desempenho. Tive paciente de Covid vindo de Uberlândia, de avião. Sim. Em Caratinga, recentemente, há mais ou menos um ano, a Secretaria de Saúde conseguiu implementar plantão de neurocirurgia no CASU, que foi um avanço para os pacientes vítimas de traumatismo crânioencefálico, o que tem salvado muitas vidas. Recentemente, no CASU, tive a felicidade de participar de uma cirurgia de coluna, que foi inédita aqui em Caratinga, mostrando que nós temos alguns avanços. A Casa de Saúde União, ela é de atendimento privado, mas que tem apresentado uma melhora significativa na sua infraestrutura e na sua resolutividade. O hospital, que chegou a passar por um problema de quase fechamento, hoje se reergueu, está se reerguendo, e está fazendo um trabalho muito bacana. E numa reunião que tive a oportunidade de participar, juntamente com a equipe da Superintendência Regional de Saúde, com o Hospital Márcio Cunha e a Secretaria de Saúde aqui, foi dito pela direção do Márcio Cunha que, a partir do momento que houve uma melhora do hospital aqui, uma melhora da resolutividade do CASU, que reduziu os encaminhamentos para o Márcio Cunha, desafogando um pouco o sistema que é super lotado. É lógico que temos algumas áreas, como por exemplo, nós precisamos de uma hemodinâmica urgente em Caratinga, né, assim, para poder melhorar a nossa resolutividade aí nos pacientes vítimas de infarto, que ainda são transferidos. Sabemos que temos pontos a melhorar e acreditamos que com esse tempo de dedicação à área de saúde podemos contribuir com isso. O Hospital Márcio Cunha, como é que funciona o custeio do Márcio Cunha hoje em dia? Plano de saúde, a Uzi Minas injeta dinheiro lá a fundo perdido, é SUS, como é que funciona isso? E uma coisa interessante que você falou também, né, que o próprio Márcio Cunha se interessou em fortalecer Caratinga para desafogar lá, e aí está surgindo também uma parceria, né? Sim. Como é que está sendo isso? A Fundação São Francisco Xavier, ela é uma fundação que foi criada pela Uzi Minas, e hoje a fundação ela tem vida própria. Sim. A fundação, ela administra o Colégio São Francisco, que eu tive a oportunidade dos meus meninos estudarem lá, um excelente colégio. Ela administra o Hospital Márcio Cunha, administra o Hospital de Timóteo, um em Itabira, um de Cubatão, e vai abrir um em Belo Horizonte. Cubatão porque tem uma unidade dos Minas lá, né? Isso, A fundação administra esses hospitais, então a fundação ela tem uma gestão muito profissional e ela tem vida própria. Recebe emendas parlamentares, atende o convênio do Saúde e outros convênios e atende também pacientes do SUS. Então, a fundação ela se mantém dessa forma. E muito interessante você ter falado aí da questão da parceria do Márcio Cunha com Caratinga. Tive a oportunidade de participar da reunião que é para trazer uma parte da oncologia para Caratinga.
Essa reunião foi fantástica. A equipe de oncologia do Márcio Cunha fez um levantamento que os pacientes ainda chegam no Márcio Cunha para tratamento de câncer com diagnóstico tardio. Pois é, porque isso em termos de câncer é determinante, né? Determinante. E aí, o que é o projeto que está trazendo para Caratinga? O ideal é que se faça todo o tratamento oncológico aqui, mas isso demanda um investimento alto e um tempo para que isso aconteça. A ideia foi o seguinte, porque hoje como você faz? Você tem uma suspeita de câncer aqui, o paciente ele é acompanhado por um médico que não é especialista, até fazer o diagnóstico, depois do diagnóstico pronto ele é encaminhado para o sistema. Trazendo uma equipe de oncologia do Márcio Cunha para atender aqui no hospital, na suspeita do câncer já encaminha para esse especialista, que vai conseguir fazer um diagnóstico mais rápido. Ao longo desse diagnóstico já inclui esse paciente no sistema para que reduza o tempo de burocracia. Pois é. E esse paciente, além de uma determinada parte do tratamento ele poder fazer aqui, ele vai possibilitar ter um diagnóstico mais precoce. E depois que fizer a rádio, quimioterapia lá, Ipatinga, o procedimento cirúrgico lá for necessário, ele é reencaminhado para o controle aqui. Então você vai possibilitar um diagnóstico mais precoce, em algumas fases o tratamento aqui, e uma outra coisa, consegue colocar isso em prática de uma forma efetiva mais rápido. E obviamente, à medida que o tempo for passando, você vai aumentando o que é feito aqui. Então a ideia foi uma ideia fantástica. Há uma expectativa de agora, já no mês de agosto, isso começar. Então, assim, mais um exemplo que acredito que Caratinga, unindo ao Vale do Aço, para o desenvolvimento de Caratinga seja muito positivo. E também para o Vale do Aço, porque se o Vale do Aço tiver um vínculo com Caratinga, Caratinga é uma cidade de importância significativa. Então eu acho que seria uma parceria boa para ambas as partes. Né? E você parece estar enxergando isso muito bem, porque você está hoje, né, tem o seu vínculo em Caratinga, não deixou seu vínculo em Caratinga e tem hoje uma forte atuação lá no Vale do Aço. E quando a gente fala em uma pretensão política de nível estadual, né? Sim. Você está pretendendo ser deputado estadual. A gente fala assim, mas de onde virão os votos, né? Ou seja, Sim. onde eu vou arranjar voto? E como é que está essa sua articulação? Sim. Como é que você está se planejando para ir atrás do voto, porque o tempo é curto. Sim. Né? E a disputa é difícil. É uma disputa difícil, mas temos tido uma base de apoio significativa. O projeto tem tido uma aceitação que me surpreendeu. Por ser a minha primeira participação, tenho recebido apoio de pessoas que têm já experiência e tempo de caminhada. Iremos focar principalmente essa busca de apoio no Vale do Aço, Caratinga e região. A região que iremos trabalhar vem de Vermelho Novo, Santa Bárbara, Santa Rita, Caratinga, pegando aqui Vargem Alegre, Entre Folhas, Ubaporanga, Imbé, Inhapim, São João do Oriente, toda essa região chegando até o Vale do Aço, que é composto por Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. Muitos dos contatos já tinha previamente por causa do trabalho médico que abrange toda essa região, e várias pessoas que têm aderido aí ao nosso projeto. Sabemos que a luta é difícil, mas temos expectativas de conseguir uma aceitação grande aí por parte da população. E você está buscando mais acordo assim, com prefeitos, com vereadores já eleitos, lideranças? Você tem caminhado nesses municípios? O que você está sentindo e qual a maior demanda também desses municípios aí? Tenho buscado um apoio na classe médica e nos profissionais de saúde por trabalhar com reabilitação. Na reabilitação nós temos
um trabalho multidisciplinar, em que envolve vários profissionais da área de saúde. Então, eu tenho feito um trabalho junto aos profissionais da área de saúde como um todo, de entidades, como tenho buscado apoio na Fundação, onde há 8 anos eu trabalho e que fui para Ipatinga a convite da Fundação. Tenho buscado apoio, não da Fundação especificamente, porque a Fundação ela não apoia, né? De pessoa, claro, a entidade não pode se posicionar nesse nível, né? Mas dentro da Fundação, buscado mostrar o nosso objetivo para as pessoas, buscando apoio para essa pré-candidatura, né? Que esperamos que no dia 23 de julho se consagre, né? Na convenção do partido. Por enquanto, todo o apoio tem sido para poder tentar primeiro efetivar uma candidatura. Então estamos ainda buscando apoio para essa pré-candidatura. E obviamente que no meio político também temos buscado apoio de prefeitos, vereadores, secretários de saúde, principalmente, secretários de desenvolvimento econômico, porque como nós vamos tentar trabalhar em prol de uma região, nós vamos buscar apoio dessas pessoas. Então nós temos feito muitas reuniões, articulações e te confesso estar surpreso com a aceitação da ideia, do projeto, o que cada vez tem dado mais motivação. Bom, o seu partido ainda vai fazer uma convenção, né, em 23 de julho, o seu partido é União, né? União Brasil. União Brasil. A União Brasil foi a fusão do DEM com o PSL. Atualmente é o maior partido, né, que leva em consideração a eleição de 2018. Né, teremos o maior tempo aí de televisão. Então esse é o partido nosso. Bom, uma coisa que as pessoas têm criticado muito no processo eleitoral ultimamente é a destinação de bilhões de reais para a campanha política. E uma coisa que a gente tem visto é que os donos dos partidos, né, aqueles que comandam o partido ali, que tem o poder dentro do partido, eles têm direcionado esse dinheiro para aqueles parlamentares que já têm mandato, né, e deixado aqueles que estão indo pela primeira vez um pouco sem essa estrutura de campanha, né? Como é que está funcionando isso lá no União Brasil? Eu estou até surpreso com o suporte, assim, o suporte ainda financeiro nenhum, mas o suporte que o Partido União Brasil tem nos oferecido. União Brasil, hoje ele é presidido pelo deputado federal Marcelo Freitas, que é de origem um delegado da Polícia Federal, que se destacou no combate à corrupção, o que eu acho um ponto muito favorável. Eu vejo uma preocupação dele muito grande na destinação desses recursos, mesmo ele sendo o presidente do partido, eu tenho visto que ele tenta manter uma conversa, mesmo comigo, que é a primeira vez, assim, dando um apoio muito grande, tanto e uma vontade de fortalecimento do partido, tanto é que ele quer fortalecer quer criar uma coordenação da União Brasil Mulher aqui em Caratinga, já até nomeou a doutora Maria do Carmo Maciel, que é conhecida aqui como Biba Maciel. A Biba, né? Ela mora em Belo Horizonte, vai ser a coordenadora do União Brasil em Caratinga e toda a região. Ele está pretendendo vir a Caratinga para instalar esse União Brasil Mulher no momento em que entendemos que a mulher já conquistou o seu espaço em quase todos os segmentos da sociedade, mas ainda não representa na política o lugar que ela merece, a proporção que ela tem merece. Em outras áreas é realmente na política. Então nós entendemos que devemos trazer a mulher para a discussão política, para entender o processo, para que possa realmente contribuir de uma forma efetiva. Eles criaram as cotas, né, para as mulheres, mas muitas vezes essa cota é preenchida só para formalidade, né? Muitas mulheres se prestam a preencher a cota, mas não tem o engajamento e realmente a participação que precisa ter, né? Sim. Então eu vejo que no União Brasil, realmente o partido está preocupado com essas situações,
eu vejo lá no partido uma preocupação com a utilização desses recursos de uma forma coerente. Então, assim, esse aspecto eu tive uma impressão muito positiva em relação a essa situação. A receptividade que estamos tendo dentro do partido, a atenção, mesmo sendo aí na primeira vez, isso também nos deixou muito felizes. Até porque, assim, o partido ele se preocupa da forma como vai ser utilizado esse recurso. Segunda-feira agora iremos a Belo Horizonte numa reunião estratégica que vai realmente discutir todos esses temas. Então fiquei feliz com essa preocupação do partido com a utilização desse fundo eleitoral. O partido em Minas Gerais está bem estruturado, está com uma representatividade boa? O partido está bem estruturado. Nessa janela de transferência aí, nós acabamos perdendo alguns deputados, mas o partido está trabalhando de uma forma intensa para manter essa representatividade. A nível estadual, nós tínhamos 7 deputados estaduais, 4 saíram na migração do presidente Bolsonaro para o PL. Foram para o PL. Foram para o PL. A candidatura do Bolsonaro. E atualmente, então, nós temos 3 deputados estaduais e o partido vai trabalhar de uma forma muito intensa para manter as 7 cadeiras que tinha previamente. E em termos assim, de posicionamento para eleição, né, majoritária, né, governo do Estado, para a presidência da República, como é que você está sentindo a atmosfera dentro do partido? Está para decidir nos próximos dias a posição que o partido vai seguir. A princípio, há uma grande possibilidade para nível nacional o partido lançar um candidato próprio. E em relação ao governo... Que é o Luciano Bivar. Né, que era presidente do PSL. Isso. Em relação ao governo do Estado e a senador, e governador e vice-senador, acredito que na convenção isso já esteja definido, que será dia 23 de julho. Mas você pode adiantar para a gente aqui alguma expectativa? Eu prefiro aguardar a orientação do partido para que eu possa ter um discurso mais coerente, né? Como é uma coisa que depende do diretório, eu confio muito hoje no diretório estadual do partido, na condução disso aí, e acredito que vai conduzir da forma que seja o melhor para a população, para que realmente seja uma posição coerente. Leonardo, você falou aí da questão da saúde, né, demonstrou que hoje você tem realmente um conhecimento de toda a realidade regional, que é uma realidade importante no contexto do Estado, né, de Minas Gerais. Se juntar essa região que você está trabalhando aí, né, Vale do Aço e a nossa região aqui de Caratinga, é uma região importantíssima, né? E falou também de uma questão que me pareceu muito importante, você teve uma sensibilidade para isso, né, que é as repercussões sociais, né, socioeconômicas de uma doença, de uma deficiência, de uma necessidade especial, né? Ou seja, quando a pessoa precisa de ter alguém ali com ela acaba dificultando que essa outra pessoa possa se desenvolver profissionalmente, possa se desenvolver economicamente, e realmente é uma realidade. Muitas vezes, né, a gente tem o olhar para aquele paciente, para o tratamento que ele está recebendo. Recebeu o tratamento, ótimo, mas para ele chegar ali, né, o seu transporte, para ele ter aquela pessoa que o acompanhe, né, algum outro lado está sendo prejudicado. Você já teve alguma ideia do que pode ser feito, do que pode ser melhorado para esse tipo de situação? Primeira coisa é a gente levantar a questão do debate, porque assim, também não é tão fácil a gente direcionar direitos sem saber como isso vai ser feito. Sim. Então, vejo que o primeiro passo é o levantamento da questão, para a gente ver o que a gente pode melhorar na estrutura que está aí, sem gerar um impacto também de uma forma
que a gente não consiga trabalhar, mas eu acho que esse levantamento dessa questão, ela deve ser discutida um pouco mais e realmente a gente conseguir algumas situações em que a gente possa ter um olhar para o cuidador de uma forma diferente, mais profissional. Assim, mais profissional. Isso vira uma política pública, né? Porque política as pública, pessoas não podem justamente. ficar dependendo só da caridade, né? Sim. Ainda tem muito hoje isso, as pessoas buscam campanhas, né? Fazem uma campanha aqui, outra ali para arrecadar um dinheiro, para dar esse suporte. O tratamento, né? A gente olha assim, o tratamento está sendo feito, o SUS está dando tratamento, não está pagando nada para tratar, mas e as demais despesas, né? Então é preciso uma política pública para isso. Né? A política pública ela é fundamental para essas situações e realmente nós não podemos fazer com que aquela pessoa tenha uma dependência contínua de caridade. Nós temos que ter realmente uma coisa que a pessoa possa se planejar para viver de uma forma mais digna naquela situação. E, por exemplo, uma outra coisa que muitas vezes não está ligada assim, à questão primária da saúde, mas que a gente vê o sofrimento de quem precisa pegar a estrada, por exemplo, hoje, para ir para Belo Horizonte, fazer um tratamento de saúde. Sim. Né? A estrada está destruída aqui na região de Abricampo, está destruída ali na região de Nova Era. Isso é uma dificuldade adicional. Eu fico imaginando uma pessoa numa ambulância, né, sendo levada para um tratamento em Belo Horizonte. Então, quer dizer, isso está afetando a população, porque muitas coisas hoje se resolve no plano virtual. Às vezes, na minha área mesmo, às vezes nem coisa que precisava de ir em Belo Horizonte, a gente resolve hoje daqui por videoconferência. Mas na área da saúde, quando a pessoa precisa ser levada, passar por uma estrada dessa, a pessoa acaba morrendo, né, na estrada. Sim. Né? O transporte, ele tem, além do custo, tem esse risco. Lá no centro de reabilitação, tenho experiência de atender, às vezes, como nós atendemos 87 municípios, tem municípios que ficam distantes. Por Zona exemplo, rural, estrada de chão. Né? Então eu atendo paciente da zona rural de Vermelho Novo. Sim. O paciente ele sai 5 horas da manhã da casa dele, da zona rural, para chegar umas 6, 7 horas no município, para ser levado para Ipatinga. Muitas das vezes, assim, o município não tem como levar um a um. Né? Ele vai colocar ali uma van, um mini ônibus, vai levar todos que precisam de atendimento. Essa pessoa, cada um em um local diferente, ela vai sair de Ipatinga às 6 da tarde. Então ela saiu de casa às 5 da manhã, vai chegar em casa às 7 horas da noite. Se nós melhorarmos a redutividade, e aqui no centro de reabilitação, depois desse envolvimento, tudo, a gente tá para sair um centro de reabilitação para Caratinga, que já encurta bastante a distância. Já tem aprovação na Regional de Saúde, já tem um acordo com a APAI, e se o processo continuar tendo êxito, em breve vai ter um centro de reabilitação na APAI, que vai ampliar a capacidade de atendimento. Né? Então, assim, são políticas que podem ser empregadas e que a população ela é muito beneficiada. Muito bem. Bom, nós conversamos então com Leonardo Condé, que é médico, né? Muito conhecido aqui na região de Caratinga, pré-candidato a deputado estadual pela União Brasil. Leonardo, obrigado aí pela presença. Agradeço ao Dário pela oportunidade e peço desculpa de chamá-lo de Dário, porque o doutor Dário é uma sumidade aí no direito, pessoa que temos aí um grande respeito e admiração. Fico muito feliz de ter essa oportunidade, de ter essa conversa aqui. Agradeço ao Grupo Sistec também pela oportunidade, a equipe aqui de suporte e a todos os ouvintes, todos os telespectadores por estar aí participando dessa conversa. Muito obrigado a todos.